9 horas e alguns segundos. Uma vez mais, olá, bom dia. Já temos aqui connosco em estúdio o Sr. Padre Vítor. Olá, muito bom dia. Bom dia, Lucélia. Já percebi que estás de parabéns hoje. É verdade. Muitos parabéns. Muito obrigada. Mais um ano. É uma bênção. É bom graça. Enquanto nós estamos cá todos os anos para irmos fazendo. Percebermos que... Para irmos comemorando e aprendendo que somos um pensamento de Deus, que Ele pensa em nós, que Ele pensou em nós. É um dia sempre muito especial. Um bem-aja para ti. Muito obrigada. E aos teus pais que geraram um ser humano maravilhoso como tu és. Muito obrigada. Estamos mais uma quinta-feira, preparando mais um domingo e aproveitando sempre para um momento de espiritualização da nossa vida. O ser humano é um ser espiritual temporariamente encarnado. Portanto, a nossa essência é espiritual. Nós não somos apenas corpo, somos um ser espiritual. E tal como cuidamos do corpo e alimentamos o nosso corpo e fazemos-lo bem, e cuidamos da saúde do nosso corpo, é importante também tratarmos o nosso espírito, a nossa dimensão espiritual, que é essencial na vida de cada um de nós. Quarto domingo da Quaresma, o texto que escutamos é João. Estamos a ler alguns textos de João durante a Quaresma e a Páscoa, a altura em que sai o Evangelho de São João. E o texto de hoje é muito interessante, fala-nos da loucura do amor em Deus. É um encontro entre Jesus e um amigo, mas um amigo secreto, porque Nicodemos, é com Nicodemos que Jesus se encontra neste texto que vamos ler, e Nicodemos era um homem muito influente no judaísmo. Era um mestre, considerado um mestre, era um homem que tinha escola, que fazia discípulos e, portanto, era um sábio. E este homem estava muito intrigado com a atitude de Jesus, intrigado positivamente. Mexia com ele, aquilo que Jesus dizia, aquilo que Jesus fazia, mexia muito com ele. Mas Nicodemos era humano e na sua dimensão humana era um homem com medos e com temores. E uma das coisas que ele tinha medo era de publicamente, por enquanto, depois vai fazê-lo, mas por enquanto, este homem também faz caminhada. É bonito vermos a caminhada das pessoas quando se encontram com Cristo. Os encontros com Cristo são sempre marcantes, são sempre início de uma nova etapa de vida. Este homem tinha medo de ser reconhecido publicamente como amigo de Jesus, para não perder o prestígio judaico que tinha perante os seus colegas, os outros fariseus, os outros doutores da lei. Então pede um encontro para Jesus de noite, ao fim do dia, para conversar com Jesus. A conversa é uma conversa muito interessante. Aqui temos já uma resposta de Jesus. Jesus diz a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita nele tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Este é o texto que vamos ler próximo domingo. É um texto interessantíssimo. Nós estamos aqui diante, podemos dizer, do versículo central do Evangelho de São João. São João, um Evangelho que tem 21 capítulos, mas nesta conversa com Nicodemos, é uma das conversas mais interessantes de todos os Evangelhos. É nesta conversa que Jesus diz a Nicodemos que ele precisa de nascer de novo. Nicodemos não entende essa linguagem, diz que tem que voltar para o ventre de minha mãe para depois voltar a nascer. E Jesus diz: não, é nascer da água e do Espírito. É nascer para esta família nova de Deus que havia inaugurar na Terra. Jesus Cristo estava falando do batismo e da família cristã,
da família dele, que ele veio gerar aqui na Terra, nova família. Então, neste Evangelho de hoje, nós temos um versículo que é essencial. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. Estamos aqui diante da loucura do amor. Da loucura do amor. Primeiro vemos a atitude de Nicodemos, de um homem com medos ainda. E Deus ama-nos nos nossos medos. Jesus não exigiu nada de Nicodemos. Jesus não exigiu que ele deixasse de ter medo, que ele deixasse de ter temores, que ele aderisse totalmente a ele. Jesus respeitou a caminhada que Nicodemos estava a fazer. É depois de Nicodemos, para vermos a mudança de atitude dele ao longo da sua caminhada nos encontros que teve com Cristo, é este Nicodemos que depois vai pedir a Pilatos que lhe entreguem o corpo de Jesus para ser sepultado, para não ficar ali exposto. É ele que tem esse gesto de delicadeza no fim da vida de Jesus, portanto já tinha aderido totalmente a Jesus. Então a definição do amor neste Evangelho é a palavra dar. Amar é dar. O pai dá o filho dá a vida. E está aqui a essência do amor. É a palavra dar. A gente tem que se perguntar, será possível alguém amar tanto que sacrifica a sua vida por alguém? A gente já tem uma resposta. Com Jesus foi possível. Será possível amar tanto alguém que eu seja capaz de dar a minha vida por esse alguém? Já temos a resposta em Jesus. Foi possível. É possível. Aconteceu. Jesus deu a vida por nós. Deu a vida porque nos ama. E só porque nos ama. Não pôs limites ao amor. Isto eleva tanto a bitola do amor aqui na Terra. E isto faz-nos pensar tanto nas nossas formas de amar. Faz-nos pensar tanto. Nós impomos-nos tanto um limite ao amor. Fazem-nos qualquer coisa e a gente já deixa de amar. Às tantas a gente tem que se perguntar se realmente era amor. Aquele amor se era verdadeiro. Não é? Pois claro. Para deixarmos de amar de um momento para o outro. Só porque aquela pessoa fez algo que a gente não... O outro dia, conversando com uma menina aqui, com uma moça aqui que tem um nome bíblico, uma Dalila. E eu falava que a Dalila na Bíblia é o amor da vida de Sansão. E eu conversava com ela e dizia assim, então, como é que te sentes no nome de uma pessoa que traiu o amor da sua vida? A resposta da Dalila foi sublime. Ela disse assim, ele não era o amor da vida dela, porque senão ela não o tinha traído. Já viste que coisa? Eu fiquei passado. Eu pensava que... E ela tem quantos anos? É uma moça 20 e tais. Mas achei a convicção com que ela me disse isso. E fez-me pensar imenso. De facto, a gente até os filmes e os livros exaltaram o amor de Dalila e de Sansão. Mas o que é certo é que Dalila traiu Sansão. E esta resposta desta moça para mim foi impressionante. Ele não era o amor da vida dela, senão ela não teria traído. Por dar cá esta palha, para defender a sua família, para se defender a si. Não teria traído. Isto faz-nos pensar, de facto, nos amores, nos nossos amores. Este Evangelho tem aqui o centro do amor, o centro do amor. Enviaram-me uma pergunta que diz isto. O Lucélia perguntar ao Sr. Padre Vítor, se Jesus ama todos, como vai castigar os que não o amarem? Jesus não castiga. Não castiga, nunca. Esta pergunta está mal feita. Pois está mal feita porque supõe que Deus castiga. Claro. Deus não castiga. Deus ama, ponto. Não pergunta se és digno ou digna do amor dele. Ele não pergunta se nós merecemos o seu amor. Deus não ama por nós merecermos. Claro. Deus não ama por nós merecermos. Ele ama-nos porque é isso que ele sabe fazer. Incondicionalmente. É parte dele, portanto não é... Depende dele. A essência de Deus é o amor. O Papa Bento, o primeiro livro que escreveu depois de ser Papa, é um homem que tem imensos livros enquanto era cardeal, Ratzinger, e mesmo como teólogo, mas o primeiro livro que escreveu como Papa, que quis deixar essa mensagem ao mundo, para que o mundo redescobrisse o rosto de Deus, foi a partir do Evangelho de São João. Deus é amor. A primeira encíclica que ele escreveu. Deus é amor. Ou seja, quando se diz que é a essência dele. Ele não sabe fazer outra coisa que não amar. E as pessoas que fazem mal
elas estão-se condenando a si mesmas. Elas não vão para o inferno. Elas não vão ficar fora do amor de Deus. Elas estão estragando um sonho que Deus teve para com elas, que era uma vida. Estão estragando as suas vidas neste mundo, mas depois estão incluídas no amor de Deus. Porque Deus não deixa de amar porque nós fazemos mal. Os nossos filhos não fazem só coisas boas, não é? Claro, e nós gostamos sempre deles, claro que não. Nem pensar, não é? Mas eu acho que as pessoas caem um bocadinho nesta tentação e nesse erro de... Porque as pessoas acabam por ser humanas e no meio disto tudo não é o deixar de amar, mas o ficar se calhar magoado e triste e já não gosto de ti. Se calhar até aquilo não é o sentimento verdadeiro, não estão a dizer as coisas verdadeiras. Às vezes a gente diz aquilo que não sente. Várias vezes faz parte da condição humana. Mas é importante a gente pensar, Lucélia, o que é que a gente coloca como pacote quando diz condição humana. O que é a condição humana? O que é trair, é amar só quando sou merecido. Será isso só a condição humana? Claro. É fazer erros, é matar, é roubar. Isto é que é a condição humana. Essa expressão, quando errar é humano, eu não concordo. O errar é infra-humano. Nós somos divinos também. Nós temos uma dimensão divina. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Quando eu erro, não estou a ser humano. Estou a ser menos humano, abaixo do humano. Não é humano. Porque a gente mete no humano muito. Eu sou assim, e sou assim. Isso era a canção da Gabriela. Eu sou assim, nasci assim, amanhã estou comigo. Não, não é assim, não pode ser assim. O ser humano é um ser em aperfeiçoamento. As formigas hoje fazem o mesmo que faziam há milhões de anos. Não mudaram nada, não evoluíram. O ser humano evolui. Evolui como humanidade e evolui, cada um de nós evolui. Eu não posso aos 50 cometer os erros que cometi aos 30, vamos chamar nomes. Eu não posso aos 30 cometer os erros que cometi aos 10, vamos chamar nomes, e com razão. A gente vai evoluindo, percebes? Há erros justificáveis aos 10, outros justificáveis aos 20, mas não há certos erros aos 60, aos 70. Uma das coisas que mais me custa aceitar numa pessoa de 70, 80 anos é ter ódios a alguém, estar mal com alguém. Não é admissível, percebes? Não é admissível, porque a pessoa que sabe estar numa fase final da sua vida, na última fase da sua vida, pode durar mais 30 anos, mas está na última fase da sua vida, e ainda ter um coração assim, ela está a viver menos vida do que merece e do que tem direito de viver e do que Deus quer para ela. Nós, a partir de certas idades, nós temos que ir pensando nos sentimentos que acumulamos no nosso coração, porque o amor está sempre muito ligado ao perdão. A gente já falou aqui nisso várias vezes. Perdoar a alguém é dar-lhe mais amor do que ela merece naquele momento, é só isso. É dar-lhe um pedacinho mais de amor do que ela merecia naquele momento. Isso é perdoar. Ela não merecia naquele momento, mas eu dou-lhe mais um pedacinho de amor do que ela merece. É assim que Deus faz connosco. Se Ele não estivesse constantemente a perdoar-me, porque eu sei que mereço menos do que Ele me dá, por amor de Deus. Portanto, nós às vezes pomos-nos mais abaixo do que realmente já somos. Não havia um patamar do amor tão elevado antes de Jesus vir ao mundo, é um facto. Mas agora que Ele já veio e que amou sem limites, até à cruz, percebes? Nós não podemos dizer que não sabíamos, percebes? Se tu, à primeira dificuldade num casamento ou numa relação que estás com outro ser humano, tu vais-te abaixo ou deixas de amar, tu estás a ser muito pequenino nos teus anseios amorosos. Então como é que é? Há um patamar elevadíssimo que a gente já atingiu na humanidade. Jesus era o homem. Ele teve medo da morte. Ele teve medo da cruz. São Lucas diz uma expressão que até os psicólogos, os psiquiatras, alguns médicos dizem que é possível acontecer. Jesus suou sangue. Suou sangue. Quer dizer que aquele foi um momento tão difícil de viver na sua vida que ele até o corpo reagiu ao que ele estava sentindo. Ele suou sangue. Portanto, como homem, ele tinha um corpo como nós e ele era homem. A gente muitas vezes diz que Nosso Senhor, naquilo que nos convém a gente diz que somos iguais a Nosso Senhor, naquilo que não nos convém a gente diz que Nosso Senhor era Deus e nós não somos. Não é bem assim, não pode ser bem assim. Portanto, nós não podemos dizer que não sabíamos. Nós não podemos dizer que não sabíamos. E mesmo a nível humano, nos amores humanos, há pessoas que têm uma capacidade de encaixe amoroso tão grande, que as outras que à primeira dificuldade já deixam de amar, têm que se sentir envergonhadas diante daqueles que se aguentam 30, 40, 50, 60 anos.
Eu já fiz Budas de diamante, 60 no casamento são Budas de diamante. Eu fiz celebrações com gente que tinha 65 anos de casados. Foi tudo um mar de rosas nesses 65 anos. Não foi uma grande capacidade de amar, de encaixe, de perdoar, que é... De ultrapassar. E aquele perdoar que é preciso, que é amar mais do que a pessoa merecia naquele momento. Quantas vezes a minha mãe teve que perdoar meu pai? Amá-lo mais do que ele merecia naquele momento. Mas é mesmo assim o amor. Uma pessoa que não tem capacidade de ir tão longe vai ser um salta-pocinhas no amor, vai ser um salta-pocinhas nas emoções. Vai ser muito frágil também nas emoções com outras pessoas. E vai gerar filhos, se for uma pessoa para ter filhos, vai gerar filhos que à primeira dificuldade vão-se abaixo. Porque viram nos pais a mesma coisa. Isso não é brincadeira. Nós podemos ir muito mais além. O ingrediente principal do amor é o sofrimento. É o sal do amor. É o ingrediente principal. Mas a gente não sofre por sofrer. Sofre por amor à pessoa. Até onde eu sou capaz de ir por causa de uma pessoa? É isto que é a pergunta que se deve fazer. Até onde eu sou capaz de ir? Cada um que sabe que cruzes é capaz de carregar por amor a alguém. Cada um é que sabe. E aí é que ele vai vendo também, vai pondo escalas na sua vida. De 1 a 20, quanto é que eu chegaria por amor a uma pessoa? As pessoas têm que ir também vendo. E depois também tem que se analisar. Tem que ver, olha, realmente eu tenho que dizer à partida, à pessoa com quem me vou relacionar, olha, que eu não sou capaz de ir muito longe. Por qualquer coisa eu vou-me abaixo. A pessoa tem que prevenir. Isso devia fazer parte daquela fase antes da pessoa viver juntas. Olha, até onde és capaz de ir por mim? Isso às vezes porque a gente mete-se numa loucura do amor sem saber a pessoa até se é uma pessoa frágil, se a primeira dificuldade vai-se abaixo, se a primeira falha que eu tiver vai-me deixar de amar, porque não é amor realmente. Quem deixa de amar por uma falha não ama. O amor, por isso é que o amor por excelência é o amor de uma mãe com um filho, de um pai, dos pais com os filhos, porque não deixam de amar só porque o filho falhou, só porque o filho teve um momento de fragilidade. E há falhas terríveis nos filhos. Eu lembro-me de uma mãe de um rapaz que assassinou alguém e a mãe diz: eu condeno o que ele fez, mas eu amo o meu filho e dou a vida por ele. Claro. Estás a ver? É isso. E pronto, nós não é outra coisa, não se deixa de amar uma pessoa. Um amor entre uma mãe e um filho, ou um pai e um filho, é um amor verdadeiro. Aquilo é que se pode chamar. É umbilical, não há hipótese. Ali não há hipótese. E é a partir desse amor que nós temos que viver os outros amores das nossas vidas. Mas tudo não se aplica a todos os pais e a todos os pais, porque há pais que fazem mal aos filhos. Pois, também há, é isso, é verdade. Então... Também foram mal amados, talvez. Há muita gente que foi mal amada. Há muita gente que, quando faz sofrer alguém, não está intencionalmente fazendo sofrer alguém. Não estou dizendo que são todos os casos, atenção. Claro. Às vezes, ela que está sofrendo ainda de histórias que ainda não ultrapassou na sua vida. E a forma que ela tem de reagir à dor que não suporta de si mesma, às vezes é fazer sofrer alguém. Há pessoas que é assim. A mente humana é terrível. E há pessoas que foram muito mal amadas. É difícil de perceber. Ou de tentarmos perceber. Alguém percebe-nos, é Deus. Um ser humano dificilmente percebe totalmente o outro ser humano, ou profundamente. Nós vivemos muitas vezes na rama, à superfície da pele. Vivemos as nossas relações muito à superfície da pele. Por isso é que elas falham por dar cá esta palha. Vivemos as relações muito por exterior. Uma relação que é profunda, vem o que vier, o que vier vai fortalecê-la mais. As raízes profundas de uma árvore fazem com que ela se aguente às piores tempestades. Se as raízes estão muito à superfície, a primeira tempestadezinha, a árvore vai-se abaixo. No amor também é assim. Se uma pessoa vive amores profundos na sua vida, se a pessoa foi muito amada pelos seus pais, loucamente amada, apaixonadamente pelos seus pais, que eles faziam tudo por ele, a pessoa depois vai ter esses amores intensos. Ela não se vai contentar com amores superficiais, vai exigir amores intensos e vai gerar noutras pessoas com que ela se vai meter essa intenção também, essa intensidade, porque é assim. Porque amar alguém é querer que o outro exista profundamente. É querer que o outro exista profundamente. E, portanto, se eu amo uma pessoa loucamente, apaixonadamente, aquela pessoa, sentindo isso, vai às entranhas mais profundas de si mesma também buscar todo o seu amor para dar àquela pessoa. Porque o amor é ter essa correspondência. E isso não é
não faz com que o amor seja interesseiro nessa fase. Eu não amo para ser amado. Deus ama-nos, ponto. Mesmo que a gente não o ame. Nós às vezes podemos pensar que Deus só existe se a gente acredita nele. Não, ele existe, independentemente da gente acreditar nele ou não. Ele existe. E, portanto, a gente também pode pensar que Deus só me ama se eu o amar. Não, ele ama-me independentemente de eu o amar. Mesmo os homens que negam Deus são muito amados por Deus. Deus diz, eu não te nego a ti, tu podes me negar a mim, mas eu não te nego a ti. Há filhos que dizem, eu nunca mais quero saber de ti, pai. E o pai pode dizer assim, mas eu quero saber sempre de ti, filho. Percebes? Não, uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. E este Evangelho de hoje mostra-nos que Deus não brinca às escondidas connosco. Deus amou o mundo. Isto já está no passado. São João pôs o verbo no passado. Quer dizer, isto já está garantido. Deus amou o mundo. Deus ama cada um de nós. Este Evangelho diz-nos isso. Isso já está garantido. Eu posso fazer tudo o que eu quiser para tentar ofender Deus e magoar Deus e negar Deus na minha vida, que Ele vai continuar a amar-me. Isso já está. Essa parte está garantida. E as pessoas vão-se muito abaixo nos momentos dramáticos das suas vidas, pensando que Deus não está ali. E Deus está mais nelas do que elas pensam. Só que elas estão gastando energias pensando que Ele não está. Em vez de gastar energias pensando que Ele está, e o que é que Ele me está dizendo naquele momento? A gente gasta energias naqueles momentos dramáticos da vida, que todos podemos passar por eles, com estes pensamentos negativos. Deus não está, Deus esqueceu-se de mim, o que é que eu fiz a Deus, onde é que está Deus? Isso é uma que Deus me castigou dessa maneira? Isso é uma negatividade que me gasta tantas energias que impede que eu use a minha mente e o meu coração naquele momento para dizer, Deus está aqui comigo, como esteve nos momentos bons. O que é que Ele me está dizendo neste momento? Qual é a lição que Ele quer que eu tire disto? Essa positividade ajudará muito mais a sair da situação do que a negatividade que a gente punha todas. Ou então a questão do castigo de Deus, ainda muita gente pensa na questão do castigo. Não, passará o céu e a terra às tantas, mas vai ser difícil as pessoas perceberem que Deus não castiga. Ele ama-nos. Nós é que nos castigamos a nós mesmos com as escolhas erradas que fazemos. Não é Deus que nos castiga. Eu posso fazer uma escolha errada na minha vida e erradamente vou dizer, Deus está-me castigando. Mas se eu parar para pensar e vou dizer assim, mas quem é que tomou a atitude? Quem é que teve cabeça para pensar agora mal? Quem é que teve mãos para agir? Quem é que teve pés para... Eu acho que se calhar não é tanto aí nessa parte. É mais, por exemplo, aqueles pais que perdem filhos pequeninos, crianças tão pequeninas, e dizem, Deus castigou-me, eu fiz alguma coisa para mudar o meu filho. E acho que é mais aí nessa... Pois, eu acredito nessa... Eu por acaso... Eu acho que é aí. Não tomei caminho nenhum errado. Eu cuidei sempre bem do meu filho. Infelizmente ele teve uma doença e faleceu. E as pessoas, os pais, se calhar, têm tendência a revoltar-se um bocadinho contra Deus. Em vez de se virarem para Ele. Eu já passei por muitas situações na minha vida de padre que tive que fazer o funeral de pessoas, de crianças ou de jovens, e eu acredito que seja muito difícil lidar, e nunca ninguém se pode pôr na pele do outro nessas situações. A gente pode se pôr na pele de outra pessoa em muitas outras situações que a gente já tenha experienciado, mas essa ninguém se pode pôr, a não ser quando faz a experiência de perder alguém que ama com menos idade, portanto um filho que não é natural. Mas não há respostas assim muito claras e inteligentes para que o coração de uma pessoa que perdeu um filho fique tranquilo, sereno. Não há respostas. Mas uma das respostas vem neste Evangelho. Deus amou tanto o mundo que não poupou o seu próprio filho. O pai deu o filho dá a vida. Percebes? Já vem daqui. O primeiro a fazer a experiência de um pai e de uma mãe que perde um filho chama-se Deus. A primeira a fazer a experiência de um pai e de uma mãe que perde um filho chama-se Maria. Ela fez essa experiência na cruz, ver o seu filho morto. Portanto, nós não podemos dizer que é uma coisa só humana e que Deus não sabe experienciar isso porque não o fez. Jesus é filho de Deus e ele morreu na cruz. Deus não poupou. Há uma expressão, na preparação que eu fiz para esta reflexão, há uma expressão que diz assim: há pessoas que acham que Deus devia ser capaz de dominar a própria morte. Deus não domina a morte nesse aspecto. Porquê? Porque faz parte das leis da natureza. Da condição humana. Da condição Lá vamos humana. Nós outra vez. Mas faz parte. O planeta é finito. Deus é que é infinito. O planeta é frágil. Deus é que é totalmente pleno. Este planeta tem essa contingência. Faz parte.
Há doenças que eu consigo dominar. Há outras que me dominam a mim. Há doenças que me levam à morte. Há outras que são curáveis, mas uma vai me levar à morte forçosamente. Há doenças em filhos que são ultrapassáveis. Os nossos filhos passam por doenças. Os nossos pais cuidam de nós em muitas doenças ao longo da vida. E se não cuidarem, nós morremos daquela doença. Aquela doença não é mortal, mas se não formos cuidados, ela mata. Mas hoje ainda há doenças que matam. Por mais que o pai queira ou que a mãe queira, ainda há. Os homens estão evoluindo, a ciência está evoluindo para descobrir, para fazer descobertas, de tal maneira que aquelas doenças que ainda matam, é aí que muitos investigadores estão a trabalhar para que aquela doença deixe de matar, para que no futuro deixe de matar. Mas quando aquela for descoberta a cura para aquela e for ultrapassada, virá outra. Virá outra, porque o mundo é assim, o mundo está doente. O mundo está doente. E toda a gente nasce e morre. E morre. Esta frase para mim foi muito importante. Nós muitas vezes achamos que Deus devia ser capaz de dominar a própria morte. Isto choca. Não, é amor. Porquê? Porque Ele sabe que quando a gente morre também vai para Ele. Por mais falta que a gente faça aqui, a gente vai para Ele e depois de encontrar-nos-emos. Não há morte definitiva. Não há morte eterna. Jesus garantiu-nos isso. Isto é a nossa fé. São Paulo diz, se nós não acreditarmos que na ressurreição de Cristo, é vã a nossa fé. Tudo o que dizemos não tem sentido nenhum. Portanto, Jesus, com a sua morte, livrou-nos da morte eterna. Sabemos que o corpo morre, mas não morremos eternamente. Nós somos mais do que o corpo e não morremos eternamente. O coração de Deus bate por amor de nós. E isso é uma realidade. Muito dificilmente, naquela altura, os judeus viram naquele condenado à morte o Filho de Deus. Mas houve muita gente que viu nele o Filho de Deus, pela atitude que ele teve diante da morte, perante a morte ou vivendo a morte. Perante o mesmo facto, há sempre interpretações diferentes e Deus não se impõe. Ele não se impôs de outra maneira. Ele morreu na cruz. Ele não se impôs de outra forma. Ele podia ter arranjado uma maneira que toda a gente ficasse convencida que ele era Deus e o mundo acreditasse tudo. Mas isso era tirar-nos um dom maior que Ele nos deu, que Ele não pode ir contra si mesmo, que é o dom da liberdade e de podermos escolher. Diante da cruz, muitos acreditaram. Diante da cruz, muitos escandalizaram-se e disseram, isto não é para mim. Eu não queria um Deus assim. Eu não queria um Deus assim. Mas para mim, Deus foi muito mais solidário connosco, desta forma, do que seria de uma outra mágica ou milagrosa. Jesus sofrendo e morrendo, que são duas realidades que nos acontecem a todos, sofrendo e morrendo, Ele foi muito mais solidário comigo, porque Ele ensina-me como é que eu vivo o meu sofrimento e como é que eu devo viver a minha morte e a morte das pessoas que eu amo. Aí Ele ensina-me. Se fosse uma coisa teórica, eu dizia assim, Ele não experimentou a morte, não me pode ensinar. Jesus experimentou a morte e deixou-nos lições para como é que se lida com a morte e como é que se lida com o sofrimento. Isto é um Deus solidário. Isto é um Deus que nos ama. Ele não veio fingir à terra que era homem. Ele foi totalmente homem, incluindo a questão de ter que morrer. Se não morresse na cruz, tinha morrido de alguma coisa. Maria também teve que morrer. Teve que fazer a experiência da morte. Primeiro via a morte do seu filho, depois ela também teve que morrer. A gente às vezes pensa que Maria foi para o céu em corpo e alma. Está no céu com este corpo. Este corpo é da terra, fica na terra. Maria morreu, como todos nós morremos. O filho se morreu e era filho de Deus, quanto mais Maria. Portanto, o que este texto nos diz é que, de facto, Deus ama-nos. E esse amor não é uma coisa teórica. Foi uma coisa muito concreta, muito palpável, muito experienciável. Foi experimentado no sofrimento e na morte. Que é os dramas maiores do homem. Jesus quis experimentar os dramas maiores do homem, não para a gente ficar por aí, mas para nos ensinar como é que se lida com eles. E vamos à agenda. Vamos então a isso. Nós tínhamos aqui a manhã inteira para falarmos sobre esse assunto, que eu acho que não se esgota. Não, nunca se esgota, porque ainda temos mais Quaresma. E como é que eu ia dizer? Eu acho que só podemos tirar daí duas palavras. Amor incondicional, diz tudo. É verdade, é. E isso tem que nos fazer pensar nos nossos amores, que são muito condicionados. Nós amamos para nos amarem, amamos se as pessoas merecem, amamos se somos correspondidos. Por interesse. Isso é muito interesse aí. Isso é muito interesse. Uma das piores coisas que um pai e uma mãe pode dizer a um filho é dizer, tão ingrato que estás a ser, tanto que a gente fez por ti. Isso não se deve dizer. O filho pode ser o maior bandido deste mundo. Um pai nunca pode dizer, e eu fiz tanto por ti, tão ingrato que estás a ser. Não. Então está mostrando que está dando razão porque é que o filho é um bandido. Porque o pai amou com interesse e a mãe amou com interesse. Percebes? Nós não podemos amar com interesse a alguém. Nosso filho pode fazer as escolhas que quiser neste mundo, a gente tem que tê-lo sempre no nosso coração com a maior gratuidade.
Não é brincadeira ser pai e ser mãe, mas é uma benção fascinante. Para a semana temos o Dia do Pai. Pois é, dia 19 de março comemoramos o Dia do Pai. É isso. Vamos então à agenda. A agenda temos hoje, eu começo a visita aos doentes na Matriz. A Matriz tem muitos doentes e tenho que fazê-lo em 2 semanas. Portanto, começo hoje, daqui a pouco às 10 horas, começo a visita aos doentes na Vila. Hoje também há missa na Santa Casa da Misericórdia com a Santa Unção dos doentes. As pessoas que quiserem ser ungidas podem ir à missa, será às 5 horas na Santa Casa da Misericórdia. Temos na Matriz Via Sacra às 18 e missa às 18h30. Amanhã o mesmo em São de Espírito. No sábado temos missa no aeroporto às 18 horas. No domingo temos missa São Pedro e Matriz às 10 horas, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 Santo Espírito. Temos a procissão do Senhor dos Passos. A partir das 15 horas, concentramos-nos na Igreja do Senhor dos Passos para a procissão que tem depois os 2 sermões, o sermão do Encontro e o sermão do Calvário. Eu recordo que este ano, na parte final da procissão, ela não irá de novo para a Igreja do Senhor dos Passos, ficará na Matriz. A imagem do Senhor dos Passos ficará provisoriamente na Matriz, porque depois a Igreja do Senhor dos Passos vai entrar em obras dentro em breve e, portanto, já a imagem ficará cá em cima para depois ir para um lugar ao longo do ano. Recordo que para a semana vou fazer a visita aos doentes em todas as paróquias. No dia próprio de cada paróquia, será sempre a partir das 10 horas da manhã, é a visita aos doentes da Quaresma. Um bem-aja para todos. Eu só quero recordar também que hoje às 19h30 ali na banda 15 de agosto há uma reunião sobre a Romaria. Para a nossa Romaria, que vai acontecer no dia 28 de março. É às 19h30 hoje na banda 15 de agosto. É bom lembrar os irmãos romeiros que a formação é para todos. Eu não posso chegar depois do dia 28 a aparecer lá sem nunca ter ido na formação. Isto já foi tão anunciado na rádio, nas missas. As formações são importantes e são necessárias para realmente a Romaria acontecer bem, correr bem e correr com a dimensão espiritual, com a dimensão humana e com a dimensão de convívio que precisa. Tudo precisa de formação neste mundo. Tudo precisa de formação e tudo precisa ser preparado. Um bom dia para todos e amemos incondicionalmente. Um bom dia, obrigada. Estivemos assim com o Sr. Padre